E aí, pessoal, vamos falar sobre algumas mentiras que são ditas diariamente e incansavelmente quando a gente pensa sobre a nutrição. Temos diversas mídias sociais que não existe necessariamente um filtro para publicação. Temos Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, TikTok. Eu posso muito bem chegar, por exemplo, nesse meu canal e começar a falar um monte de bobagem sem nenhum respaldo científico e conseguir ganhar uma certa atenção. Porque quando você fala alguma coisa diferente e uma coisa que principalmente a pessoa quer ouvir e não necessariamente o que ela precisa ouvir, você pode muitas vezes agradar esse público e conseguir aí manipular muitas pessoas. Mas não é apenas mídias sociais que têm esse processo de manipulação. Quando você pensa no respaldo científico, em artigos científicos, existe conflito de interesse. Existe indústria que paga artigos para conseguir publicar, para garantir, por exemplo, uma eficácia no seu produto, uma manipulação de resultados. Então, realmente, a nutrição também não está seguro. Cabe a nós, profissionais da área, porque é muito fácil você manipular quando você não tem uma informação. Eu provavelmente seria manipulado por alguma informação da sua área específica se eu não conhecesse. Quando a gente pensa sobre nutrição, que acaba sendo a minha área de atuação, a minha meta aqui no canal é sempre tentar informá-los, passar conhecimento, sem realmente dificilmente opinar, falar minha opinião, e sim mostrar diversos respaldos, artigos científicos para conseguir informar e você, a partir desses dados, formar a sua opinião, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre os mitos e as mentiras quando a gente envolve a nutrição. Fiz a seleção de 15 delas. Então, a primeira mentira que é contada sobre a nutrição é que o whey protein ele é exclusivo para praticantes de atividade física, no caso, por exemplo, a musculação. E é interessante isso porque quando eu faço, por exemplo, a prescrição de whey protein para um indivíduo que não treina, a pergunta é: mas eu não vou engordar consumindo isso? Onde o consumo proteico desse indivíduo é extremamente deficiente, ele já tem uma alteração, por exemplo, na ureia, no limite inferior, ela apresenta queda de cabelo, unha fraca, fadiga, cansaço, fica suplementando colágeno, achando que isso vai resolver em alguma coisa, quando a falta é do macronutriente da proteína. Idosos, como mostra esse artigo aqui de 2020, mostrando que é um público que, já que não faz a ingestão adequada de proteína, a suplementação de whey protein poderia ser extremamente benéfica para a saúde desses indivíduos, principalmente minimizando um processo de sarcopenia, que fisiologicamente é uma perda de massa muscular e perda de massa óssea, induzindo ainda mais o risco de fraturas. Eu ouso a dizer que quando você pensa sobre o whey protein, provavelmente praticantes de atividade física são aqueles indivíduos que menos precisam de whey protein, porque são indivíduos que se preocupam tanto, mas tanto com o consumo de proteína que pecam por maiores quantidades, onde o whey não necessariamente vai promover um benefício extra. Então, o whey é basicamente uma proteína em pó. Claro que existe aí uma quantidade de leucina muito grande, consegue auxiliar demais nessa sinalização celular e síntese proteica, mas ela tem como base principalmente uma formação de proteína, onde a suplementação não é sugerida para quem faz atividade física. A suplementação ela é sugerida principalmente para indivíduos que precisam consumir proteína, batendo as recomendações, no caso de 1,2 a 1,6 gramas por cada quilo de peso, caso você não pratique atividade física, e de 1,6 a 2,2 gramas por cada quilo de peso se você pratica atividade física. A segunda mentira também bem contada é sobre contagem de caloria. Às vezes chegam pacientes no consultório com aplicativos mostrando que consomem X quantidades de caloria, baseada apenas pensando em caloria. 100 calorias de brócolis não é a mesma coisa do que 100 calorias de hambúrguer, de fast food. Fiz um vídeo específico na página que eu faço a relação de como você faz para absorver menos caloria. E eu basicamente fui muito melhor do que esse exemplo citado aqui nesse vídeo, que basicamente foi o mesmo sanduíche, só que foi formado um com alimentos industrializados e outro com alimentos naturais. E foi verificado que quando você faz o consumo de alimentos industrializados, mesmo tendo a mesma quantidade calórica, a termogênese induzido e o fator absortivo dessas calorias ela é superior quando você faz o consumo de produtos industrializados. Então, calorias, uma caloria de um alimento não é equivalente a uma caloria de um alimento, e também não cheguei a falar aqui também sobre a questão de nutrientes, ricos em vitaminas, em minerais, que vão auxiliar principalmente na formação de garantir uma boa saúde mitocondrial. A mitocôndria é uma organela responsável principalmente para gerar a formação de energia, a queima de gordura, a formação de testosterona. E quando você faz os consumo de produtos industrializados, pensando exclusivamente nas calorias e não nos nutrientes, nos micro e macros nutrientes, provavelmente você vai provocar uma deficiência nutricional e comprometer a saúde dessas mitocôndrias.
A terceira mentira contada sobre a nutrição, e esse é um suplemento que, se você perguntar para mim qual que é o melhor suplemento que existe, de acordo com a literatura científica, porque minha opinião foi formada a partir da leitura de artigos e revisões sistemáticas, a creatina é considerado um suplemento extremamente seguro, onde mostra um artigo para referenciar o que eu acabei de falar, de 2021, mostrando as 12 perguntas mais feitas sobre creatina. Gostei tanto desse artigo específico que eu fiz até mesmo um vídeo de 6 minutos, um vídeo curto respondendo, falando exatamente dessas 12 dúvidas que foram retiradas. E uma pergunta que sempre me fazem no consultório quando eu faço a prescrição de creatina para esse indivíduo é: ela pode causar pedras nos rins? E não, pessoal. O consumo de creatina não causa pedras nos rins e, na verdade, ele é considerado um suplemento extremamente seguro que você deveria incluir no seu dia, porque é um dos poucos suplementos que você não consegue em quantidades adequadas e sugeridas na literatura para você ter desempenho esportivo através da alimentação, tá bom? A quarta mentira mais contada é que refrigerante zero é mais saudável que refrigerante normal. O alimento zero são mais saudáveis do que alimentos que são ricos, por exemplo, em açúcar. Mostra um artigo de JAMA de 2019 que foi verificado principalmente em países europeus, mostrando que tanto o consumo de refrigerante com adoçante ou um refrigerante normal foram capazes de promover o aumento da mortalidade, o risco de você morrer, tá bom? Então, uma coisa que eu falo, que mais para frente vai ter uma outra dúvida que vai ser semelhante a essa, uma outra mentira associada a essa, que é relacionada sobre barras de proteína. Quando você oferta um alimento que ele tem uma quantidade de açúcar muito elevada, sem ter essa quantidade de açúcar, o seu corpo talvez interprete da mesma maneira. A quinta mentira, que também é citada, é que não é recomendado consumir carboidratos ou até mesmo proteínas antes de você dormir. Na verdade, porque isso poderia provocar uma perda na qualidade do sono, um refluxo ou até mesmo fazer você engordar. Nenhuma refeição e nenhum alimento em específico, não importa qual seja, é responsável por você engordar ou por você emagrecer. É uma somatória de fatores que vai compor o seu dia. E ouso a dizer, na verdade, o consumo de carboidrato, de acordo, por exemplo, com esse artigo específico e outros artigos, é capaz de melhorar a qualidade do seu sono. Muitos, quando retiram o consumo de carboidrato antes de dormir, tem uma redução na qualidade do sono. E foi verificado que o consumo de proteína antes de dormir garantiu um melhor pool de aminoácidos ao longo dessa noite, favorecendo uma maior síntese proteica e o menor catabolismo muscular. Não tenha medo de consumir antes de dormir, porque uma refeição não é o causador do seu problema, tá bom? A sexta mentira contada é relacionada sobre vitamina B12, que apenas indivíduos que são vegetarianos e veganos podem sofrer o risco dessa vitamina de extrema importância, principalmente para a sua saúde do cérebro. Já foi verificado que uma deficiência de vitamina B12 está associado principalmente com uma neurodegeneração, reduzindo memória, reduzindo concentração, aumentando o risco de doenças neurodegenerativas, tendo como sintoma a demência, que pode evoluir para um Parkinson ou até mesmo para um Alzheimer. A carne realmente é uma das maiores fontes de vitamina B12, o salmão também acaba sendo rico, e quando você tem a exclusão de alimentos de origem, a suplementação é extremamente necessária. Então, vegetarianos e veganos devem fazer a suplementação de vitamina B12, até porque demoram anos para apresentar uma deficiência nos exames laboratoriais. Entretanto, quando você pensa no consumo dessa vitamina B12, não basta apenas você consumir, você também tem que fazer o processo absortivo dela, que envolve principalmente o fator intrínseco. Se você tem algum problema estomacal, alteração de acidez, você pode diminuir a produção de fator intrínseco e, consequentemente, reduzir a absorção dessa vitamina B12. O uso de prazol, o uso de metformina podem atrapalhar a absorção dessa vitamina B12. A sétima mentira mais contada, e infelizmente ainda bem utilizada, é referente sobre o suco verde, sobre água com limão, sobre shots matutinos, shots que garantem imunidade, detoxificação, queima de gordura. Eu
não queria admitir isso, mas no meu primeiro ano de atendimento eu prescrevia shots porque eu não sabia, não tinha informação, não tinha conhecimento. Eu basicamente seguia outros nutricionistas famosos que publicavam no Instagram e eu olhava aquilo lá e replicava no meu consultório. Não sabia onde procurar informação, não conhecia o PubMed, não conhecia um portal científico de notícias. Então você basicamente seguia a manada. Hoje, estudando mais, você percebe que um shot que contém uma colher de cúrcuma, um gengibre ralado, uma couve e um espinafre batido não é o suficiente para conseguir ofertar o suficiente para melhorar, por exemplo, um processo de detoxificação hepática, que envolve diversas vitaminas do complexo B, que quem me dera uma couve, meia maçã e meio pedacinho de gengibre fosse capaz de conseguir fornecer isso para você. Então não acredite que um shot, que um hábito singular no seu dia vai ser responsável por conseguir corrigir todos os problemas que você vai fazer ao longo desse dia. Não existe. A oitava mentira mais contada, que hoje é o alimento vilão do momento, já passamos por óleo de coco, já passamos por ovos, já passamos pelo pão, hoje a gente está falando que o leite é inflamatório. Pessoal, o leite não é inflamatório, pelo contrário, o leite tem propriedades anti-inflamatórias. Existem revisões que mostram isso. Entretanto, como qualquer outro alimento, porque se você for pegar, por exemplo, o nono mito, na verdade a nona mentira, é relacionado sobre o consumo de glúten, que o glúten é tóxico. Então temos como momento aqui que leite faz mal, o pão faz mal. Nenhum alimento, se você não tem uma hipersensibilidade às propriedades, os componentes desse alimento podem provocar malefícios no seu corpo. Você poderia consumir caso você tenha uma boa digestão do glúten, caso você tenha uma boa digestão do caseinato, caso você tenha uma boa digestão da lactose. Claro que indivíduos que são sensíveis à lactose, que são sensíveis ao glúten, poderiam realmente provocar malefícios, mas essa regra não é para todo mundo. E cada vez estão estudando que às vezes o problema não é necessariamente o glúten, e sim a presença de fragmentos de inseto que são permitidos. Esses fragmentos de inseto são capazes de romper o seu intestino, a saúde intestinal, as tight junctions do seu intestino, favorecendo processos de um aumento de uma permeabilidade intestinal, tá bom? Então existem outros mecanismos e não necessariamente o glúten ou a lactose. Quando você pensa sobre a décima mentira mais contada, quando a gente pensa sobre a nutrição, é que falam que existem alimentos, existem suplementos, existem chás fitoterápicos capazes de elevar os níveis de testosterona e de GH ou outros hormônios. Pessoal, não existe nenhum alimento, nenhum suplemento, nenhum fitoterápico que é capaz de elevar os níveis de testosterona e GH para um nível suprafisiológico, ou seja, níveis maiores do que seria a recomendação, de acordo com os valores de referência. Eles poderiam sim ajudar a auxiliar de sair de uma deficiência para um estado normal, mas você não pode fazer um ciclo de maca peruana, de tríbulos terrestres e achar que isso vai ser igual você fazer, por exemplo, uma aplicação de testosterona, tá bom? Não acredite nisso. A décima primeira, né, a mentira número 11 contada, é que você não pode consumir fontes de gordura, porque se você consome alimentos gordurosos, essa gordura do alimento vai fazer com que você ganhe gordura. Essa via não é direta, pessoal. Concordo que a gordura é mais fácil de você engordar, porque a gordura tem uma densidade calórica muito maior do que o carboidrato. 1 grama de carboidrato nós temos 4 calorias. 1 grama de gordura nós temos 9 calorias, então é mais do que o dobro, correto? Entretanto, quando você pega, por exemplo, o abacate, que é uma fruta rica em gordura, ela é considerada a fruta mais saudável que existe. Ela é capaz de fornecer, por exemplo, dentro dela, você consegue obter glutationa, o mecanismo de defesa, o antioxidante mais potente no seu corpo. Então, o abacate, incluir antes de dormir o abacate, por ofertar, por exemplo, uma boa fonte de vitamina A, consegue elevar, por exemplo, os níveis de GH se você tem, por exemplo, uma deficiência de vitamina A. A mentira número 12 mais contada, e essa é uma mentira que eu me conto às vezes, né, para tentar me convencer para resolver às vezes um problema momentâneo, é relacionado sobre o dia do lixo ou a refeição livre, que é dito que é necessária a refeição livre para quebrar
homeostasia, aquele equilíbrio vivendo. E na verdade, pessoal, refeição livre não é necessário para o emagrecimento. Ah, mas o atleta faz, o ciclano faz, pessoal. Não é a mesma coisa quando você pensa, por exemplo, em indivíduos que têm uma sensibilidade à insulina alterada, que não usam os mesmos ergogênicos do que esses atletas utilizam, é outro público, tudo bem? Mas foi mostrado que a refeição livre ela é capaz sim de provocar com que você engorde e ainda induzir casos e o aumento de episódios de compulsividade. Cada vez mais eu vejo no consultório que o paciente às vezes consegue seguir a dieta 100%, mas quando faz uma refeição livre para ele voltar para a dieta é muito mais difícil caso ele só mantenha uma continuidade, uma coisa crônica nessa dieta. Então, a refeição livre, pessoal, ela é mais prejudicial do que benéfica. Talvez ela ajude no seu psicológico, mas como mostra essa referência aqui de 2018, foi mostrado que ela é capaz de induzir ainda mais a compulsividade alimentar. A mentira número 13, relacionado sobre barras de proteína, que barra de proteína é saudável. Pessoal, barra de proteína também é um produto industrializado. E se você consumir uma barra de proteína que ela é realmente rica em proteína e apenas proteína, você não vai conseguir consumir. Às vezes eu prescrevo barrinhas que são ricas em proteína, com poucos adoçantes artificiais, por exemplo. Eu sempre recebo, nossa, Ciro, essa barrinha é muito ruim. Eu falei, eu sei, porque eu consumo, o gosto da proteína não é o dos melhores. Então eu deparo com muitas barras de proteína que, além de ter, por exemplo, tipos de proteína, misturas de proteínas que não tem o melhor quadro de aminograma, às vezes apresentam um recheio na frente da quantidade de proteína. E às vezes colocam uma composição que tem tanto adoçante que realmente pode fazer mal esse consumo crônico, tá bom? Mas eu prescrevo barra de proteína, ela pode ser uma boa fonte de proteína e, como eu já disse anteriormente, nenhum alimento isoladamente vai ser capaz de fazer com que você engorde, tá bom? Da mesma maneira que nenhum alimento sozinho vai ser capaz com que você emagreça. A mentira número 14, isso dito principalmente para aqueles indivíduos que não fazem o consumo de carne, é que feijão é rico em ferro. Pessoal, o feijão é rico em ferro sim, concordo, se a gente for pegar a tabela nutricional. Mas da mesma maneira que eu citei sobre a vitamina B12, não basta você consumir, você tem que absorver esse alimento. Porque às vezes você consome e já vai direto lá para o seu ânus, né? Para fazer a excreção. Então, no caso, quando você pensa especificamente no feijão, o tipo de ferro que está presente nele é o ferro não M. E a biodisponibilidade desse ferro não M é extremamente baixa. Biodisponibilidade é quanto que ele consegue ser absorvido no seu corpo. E é menor do que 15%. Diferente de quando você faz, por exemplo, o consumo de uma carne vermelha, que tem um tipo de ferro que é o ferro M, que apresenta quase 100% dessa quantidade absorvida do que é ingerido. Então é muito comum eu encontrar principalmente pacientes que não fazem o consumo de carne, que chegam no consultório com exames laboratoriais, uma grande deficiência de ferro. Então é necessário pensar, caso você faça a exclusão de fontes melhores de ferro, trabalhe com sinérgicos como vitamina A, vitamina C, reduza, elimine, por exemplo, competidores de ferro. Por exemplo, o feijão é rico em fitato, que tem fator antinutricional que poderia contribuir para a redução de absorção de alguns nutrientes presentes nele, sendo sugerido, por exemplo, o remolho, evitar cálcio, evitar polifenol junto com essa refeição. E a última mentira do vídeo aqui falando sobre os mitos da nutrição é relacionado sobre vitaminas do complexo B ou multivitamínicos, que falam que se você pega, por exemplo, e você vira o rótulo naquela tabela de ingredientes, fala que você consumir uma cápsula vai ser capaz de ofertar 100% da recomendação diária de todas as vitaminas, de todos os minerais. E novamente, pessoal, não é possível, tá? Uma única cápsula ser capaz de conseguir atingir essa quantidade, nem que seja 2 ou 3 cápsulas, porque uma coisa que é interessante vocês entenderem, vamos pensar, por exemplo, no magnésio. Se você oferta o magnésio no formato cloreto, você absorve X%. Se você fornece ele no formato citrato, mais por cento. Se for no formato quelato, um outro percentual. Então, o tipo de estrutura química, ou associado com alguma coisa que você coloca esse mineral ou essa vitamina, o grau absortivo, o grau da biodisponibilidade desse nutriente aumenta ou diminui.
E quando você pensa numa cápsula de suplemento de polivitamínico, ele não está preocupado principalmente em te ofertar aquela composição que vai fazer você absorver mais. Ele está preocupado em fornecer uma quantidade que caiba na cápsula. Então, às vezes, as estruturas escolhidas são estruturas de péssima biodisponibilidade. E mesmo falando que tem lá 200 miligramas de vitamina C, às vezes você absorve em torno de 10 a 20 miligramas desse produto, tá bom? Então, não é uma boa fonte de vitamina e mineral. O ideal, que é uma coisa que eu faço no consultório, é avaliar os sintomas, os sinais, fazer um levantamento de possíveis deficiências e suplementar isoladamente numa quantidade superior para tentar corrigir uma possível deficiência, tá bom? Então aqui é relacionado sobre algumas mentiras citadas na nutrição. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.